Olá, meninos e meninas, terceiro ano do ensino médio, dando continuidade ao nosso curso de ética, ainda falando de desafios éticos contemporâneos, situações que o mundo atual ainda em transformação, para as quais a gente ainda não conseguimos chegar a um consenso entre diferentes visões de mundo e o interesse individual e o bem coletivo. Ainda no tema da ecoética, que na aula passada vocês viram, qual era o referencial? A ética medieval, a fé e a religião, teocentrismo, Deus no centro do universo, como agir, a lei revelada, né, na aula passada. Na modernidade, né, uma visão de mundo em que o homem, o ser humano, é o centro do universo, a razão e a ciência, com a crise da razão no século XXI, a gente está nesse momento ainda sem referência. Aí eu mostrei para vocês quais são os fundamentos da ecoética, o fundamento teórico, né? Não mais uma referência no ser divino, tal como o pensamento medieval, não mais uma referência na razão humana, tal como o pensamento moderno. Meio que a gente tem que conviver com outros seres, é o eu e o outro, respeitando também o outro como como sujeito individual e de direitos. Então, ainda no tema da ecoética, a gente vai falar sobre o direito dos animais. Lembram? Pensamento medieval. No Gênesis, na Bíblia, quando Deus criou o mundo, ele criou a terra, ele deu a Adão o domínio sobre a terra e a superioridade em relação aos animais. Então, e no pensamento moderno, o ser humano é o centro do universo. Então, meio que na tradição, haveria uma lógica de exploração da natureza. E para esse pensamento contemporâneo, não é mais uma lógica de exploração da natureza, é uma lógica de convivência com o outro. A Terra seria um ser de cuja sobrevivência depende a espécie humana e os animais também são vistos como sujeitos de direito. Agora, chega de referencial teórico e vamos para os casos individuais. Direito dos animais, está nessa agenda aí da ecoética. Eu poderia falar sobre as touradas na Espanha, a vaquejada no Nordeste e os rodeios em todo o Brasil. Sempre eventos culturais da população, sempre exaltando essa superioridade do homem em relação aos animais. São práticas muito antigas, por exemplo, o rodeio, onde o homem tem que dominar o animal, a força bruta da natureza, e meio que exalta a superioridade do homem. Esse tipo de evento já tem criado polêmica para o século XXI, para essa ecoética, mostrando os animais como sujeito de direitos também. Vejam a imagem, eu trouxe para vocês um caso regional. Olha só, uma apreensão de jabuti realizada por fiscais do IBAMA, do ICMBio. Porque eu acho que mostra muito bem esse contraste entre o pensamento tradicional e o contemporâneo. Por exemplo, é um hábito cultural na região. É uma iguaria comer jabuti, paca, e esse tipo de prática já não é mais bem visto de acordo com essa nova visão de mundo, a ecoética. Não pode, maus tratos, não pode comer animal silvestre, crime ambiental. Então, um exemplo disso, né? Lembram do circo? O circo tradicional, né? Grandes espetáculos em que o artista, através de truques de mágica, aquele encantamento, ele dominava o animal e aquilo era um grande espetáculo para o público. Esse tipo de circo já não existe mais. Vejam na imagem, por exemplo, o Cirque du Soleil, o Circo do Soleil, que é um exemplo de circo contemporâneo, a forma como o circo se reinventou. Por exemplo, não mais espetáculos com animais, né? A magia do circo, de o artista, através da iniciação nos mistérios da mágica, ele conseguia encantar os animais. Não há mais esse circo. Um exemplo de circo contemporâneo, ele é centralizado na performance do artista e utiliza muitos recursos audiovisuais, efeitos tecnológicos. Aliás, o Cirque du Soleil foi muito afetado pela pandemia de coronavírus, né? Um dos setores mais afetados. Um outro exemplo, que é uma polêmica recente, que coloca em contraste essa visão de mundo tradicional e a nova visão de mundo, que é um desafio ético, porque ainda não há um consenso sobre isso, ainda estamos no momento de transformação social. O tradicional zoológico, olha só, eu trouxe para vocês uma imagem, o Rei Leão, que nunca foi no zoológico, lá no Parque Chico Mendes,
e olhou no olho da onça e sentiu aquela força da natureza. Aquele ideal filosófico de que a natureza seria uma obra que contém as marcas do seu criador. Então, meio que até o zoológico também vem se reinventando, né? Para o século XXI, não mais o zoológico tradicional como a gente conhece. Ó, vejam a nova proposta. Antes disso, olha só, na minha época, a gente cantava assim: ah, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Para vocês, há uma nova versão, nova geração. É assim, ó: não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Vocês veem a diferença nos costumes, o pensamento tradicional, a minha geração e a geração de vocês, de que os animais são sujeitos dignos de direito e proteção da sociedade. Ainda voltando para o zoológico, a nova proposta, em vez do espetáculo da natureza, né, uma nova proposta, ó, espetáculos em realidade virtual através de artifícios tecnológicos. Eu trouxe para vocês uma imagem, né, através de artifícios tecnológicos, né, uma imagem em 3D, a gente consegue ver um animal, que animal não existe, ele é um efeito tecnológico. Mas você, né, estudante do século XXI, mais antenado do que eu, entende melhor do que eu, você sabe que há programas de computadores muito mais avançados, né? Você pode entrar em um ambiente onde você vê um grande peixe, por exemplo, e aquele peixe ele é só uma ilusão de ótica produzida por efeitos tecnológicos, que traria grandes espetáculos. Então já sinaliza uma nova mudança na nossa própria percepção da realidade, e eu já estou caminhando para o nosso próximo tema, que é a inteligência artificial. Olha só, inteligência artificial, com o avanço da robótica, que é a partir do desenvolvimento tecnológico, né, produz novas relações sociais, novas relações com o outro, e o outro é também a máquina produzida pela inteligência humana. Olha só, vejam na imagem. Gente, essa é Sofia. Sofia, vejam o nome, né, filósofo. O filósofo ele é o amante de Sofia, né, Sofia é aquela figura, né, que no pensamento clássico grego, Sofia representaria a sabedoria. O filósofo é um amante de Sofia. A filosofia é fundada no logos, na razão. Então, ela representaria a sabedoria produzida pela razão humana. Filosofia, amor à sabedoria, mas a sabedoria produzida pela razão humana. Gente, essa é a Sofia. Ela é um robô produzida para ter o maior grau de semelhança com o próprio ser humano. Então, assim, Sofia, o robô, ele consegue imitar o funcionamento cerebral, mas ele não conseguiria imitar as expressões humanas. O robô não tem coração. Então, ele não saberia imitar as expressões, o sentimento do ser humano, como, por exemplo, o amor, a alegria, a raiva. E Sofia, depois ela virou celebridade, passou a frequentar programa de auditório, ela com Will Smith. Sofia foi produzida para conseguir imitar as expressões humanas, ela virou celebridade. Pesquisem na internet, meu estudante do século XXI, quem é Sofia. Então, um exemplo para vocês, né, de novas relações com o outro. Na medida em que a inteligência artificial se tornar parte do nosso cotidiano, ela vai trazer grandes mudanças. Uma delas, que já é um fato, são mudanças no mercado de trabalho, mudança nas relações de trabalho. Muitos empregos vão desaparecer e muitos vão surgir. Agora, com a pandemia, o Japão, que é um dos países com maior avanço tecnológico, já está, né, nos restaurantes já estão sendo servidos por robôs, claro, né, para evitar o contágio. Então, a gente vê o avanço dessa agenda produzida com a com a pandemia de coronavírus. Ainda sobre a inteligência artificial, eu indico para vocês a série Black Mirror da Netflix. A Netflix está com uma programação bem com esses temas, né? Talvez para a gente já se familiarizar com o assunto e aprender a já conviver com essa nova realidade, que o outro é também a máquina, produzida pelo próprio ser humano, né? Então, assim, essa é uma imagem, eu indico para vocês o episódio Ashley, da Netflix. Para a gente entender isso,
vamos um pouquinho só para a teoria, para a gente poder ter um referencial teórico, para a gente entender filosoficamente o que representam essas mudanças na realidade, que são desafios éticos. Olha só, vejam essa imagem. Essa imagem é um clássico renascentista, Michelangelo, né? O nome dessa obra de arte chama A Criação de Adão. É claro que existem múltiplas interpretações, a gente não vai entrar sobre isso, pesquisem na internet. Ó, nessa imagem seria a criação de Adão, mas é um duplo sentido, né? Adão foi criado por Deus, ou Adão criou Deus, porque Deus está representado como uma entidade dentro do cérebro de Adão. Isso é uma questão filosófica que não cabe aqui a gente se aprofundar. O que eu quero trazer para vocês, que tem a ver com o objetivo da nossa aula, ó, vejam essa imagem, esse símbolo aqui, ó, da mão. Davi Adão, ele não está... essa mão não está assim, Deus não está necessariamente resgatando, salvando Adão. Meio que Adão teria sido um ser criado, lançado na terra. E uma vez lançado na terra, isso é tem caminhos filosóficos por aí, Heidegger, não cabe a gente entrar. O que eu quero trazer para a gente compreender esse tema da inteligência artificial. Porque aí já uma outra interpretação dessa imagem, esse eu achei na internet, ó, esse símbolo, de que se Deus criou Adão, né, Adão criou a inteligência artificial, meio que a robótica seria um produto da própria inteligência humana. Há uma questão filosófica profunda e a gente não vai entrar por isso. Eu indico para vocês, assistam ao filme Lucy, tá, na programação da Netflix também, onde tem uma cena que representa muito isso. Um novo desafio ético contemporâneo decorrente do avanço tecnológico, a gente chama de ética nas comunicações digitais. Com o avanço da internet, meio que a rede, ela teria tornado visível tanto o bem quanto o mal presente na natureza humana. Ela traria, por exemplo, a gente vê na internet, por exemplo, grandes práticas boas, né, do bem, da solidariedade, talentos artísticos em evidência. Então, teria trazido muito lado bom da natureza humana. A rede deu visibilidade a tudo, melhorou as nossas comunicações, diminuiu o distanciamento social, que ficou muito forte agora durante a pandemia. No entanto, como se junto com a luz tivesse a sombra, junto com o bem está o mal, e bem e mal tudo junto e misturado, o que é o bem e o que é o mal, uma questão filosófica. Então, na rede, teria trazido muito também o outro lado, por exemplo, o discurso de ódio, difusão de pornografia infantil, violência a um amplo acesso das pessoas, e é uma mudança que a gente ainda está vivendo, essa mudança, e é um desafio, porque a sociedade ainda não conseguiu regulamentar. Eu trouxe a imagem para vocês, vejam, é a CPI da fake news, né, onde está sendo investigado se no processo eleitoral utilizaram recursos antiéticos, né, que vai contra a regra que foi estabelecida para um processo eleitoral justo, de que teria havido grande difusão de fake news para obter vantagem no processo eleitoral. Então, um exemplo cotidiano, né, de como que isso é um desafio ético, né? A rede de computadores, ela ainda não é uma mudança que a gente ainda não conseguiu estabelecer um consenso. Aliás, os crimes via internet aumentaram muito durante a pandemia. Então, essa questão, o que é verdade, o que é mentira, a gente já não tem mais um referencial. Evidências do século XXI. Gente, o nosso último tema, eu não poderia deixar de falar sobre isso, direitos humanos. Então, para falar de direitos humanos, eu trouxe um caso que ficou bem evidente durante a pandemia de coronavírus, né, que foi o caso de George Floyd, para falar dos Estados Unidos e não falar do Brasil. Então, assim, é o caso de um cidadão negro que morreu ali vítima da violência do Estado. Então, se éticas seriam regras de convivência social para coibir a violência da natureza humana, seria um ideal de civilização, isso evidencia, né, o mundo que nós temos e o mundo que nós queremos, que é a proposta de atividade. Sobre esse caso, produziram um laudo em que ele teria, durante mais de 20 vezes, ele teria falado I can't breathe, que é eu não posso respirar em português, enquanto ele estava debaixo do pé do policial, e ele teria se despedido da família e falado, mãe, eu te amo. Gente, isso gerou, claro, né, movimentos. Em plena pandemia, as pessoas foram às ruas. E eu trouxe essa imagem, né, eu quero que você, estudante, construa a sua própria visão de mundo, para mostrar que o ideal, né,
um cidadão membro atuante na sociedade civil, participação democrática, porque já diria Aristóteles, né? Um dos elementos definidores do ser humano em relação aos animais é a sua capacidade de se comunicar, a linguagem, a capacidade de se comunicar com o outro e, através do diálogo, chegar a um consenso. Então, se entender, aprender a conviver. Acho que assim a gente resume ética. E isso aí seria o ideal, que você, estudante do século XXI, seja no futuro um membro atuante, porque o mundo que nós queremos, se o que tem para hoje é isso, o mundo que nós queremos, esse sonho, essa utopia, será construída por vocês. Então eu fecho a nossa aula trazendo uma proposta de atividade para vocês. Faça um levantamento de casos, estudante pesquisador, autodidata, faça um levantamento de casos de violação de direitos humanos durante a pandemia de coronavírus, faça uma reflexão crítica entre a realidade atual e o ideal numa sociedade justa, democrática e igualitária. Porque justiça, democracia e igualdade é um princípio para os direitos, que os seres humanos aprendam a conviver um com o outro. Fiquem com Deus, meninos e meninas. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, onde você pode ampliar e aprofundar o seu conhecimento.